Nesse vídeo você vai entender a verdade sobre as canetas emagrecedoras e como ela vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Camila, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e por aqui eu ajudo vocês, mulheres, a perderem no mínimo 7 quilos na mente e no corpo de forma definitiva, através dos acompanhamentos online e também dos projetos NutriConecta, que é um programa de emagrecimento. Se você está assistindo esse vídeo é porque você provavelmente já escutou falar que as famosas canetas emagrecedoras. Se você está cogitando, em algum momento já cogitou usar elas, fique até o final do vídeo que hoje você vai descobrir como elas funcionam. Elas realmente vale a pena usar no processo de emagrecimento? Será que elas seriam uma fuga da dieta e do treino, por exemplo? As canetas emagrecedoras como Ozempic, Mounjaro, Saxenda possuem basicamente o mesmo princípio ativo, mas elas possuem diferenças em termos de uso e de finalidade. Mas o que realmente são esses medicamentos? Esses medicamentos são nomes comerciais capaz de agir no seu organismo para realizar uma função de uma molécula que não está funcionando de uma forma perfeita no seu organismo. O que seria isso, Camila? Um exemplo da semaglutida, molécula do Ozempic. Ela foi criada em um laboratório para ajudar pessoas com diabetes tipo 2, que mesmo fazendo o tratamento não conseguiam diminuir as taxas de açúcar no seu sangue. Então, o que ela faz, basicamente? Uma pessoa com diabetes, ela toma uma injeção semanal, ela aumenta a produção de insulina, um hormônio que faz com que tira esse açúcar do sangue e leva diretamente para as células para poder ser usada como fonte de energia posteriormente. Mas quando fizeram um teste em pessoas que eram diabéticas, obesas, elas perceberam que essas pessoas perdiam um peso repentino. Esse efeito colateral seria muito interessante, né? Mas por que isso acontecia? Porque essa molécula imita um hormônio produzido no nosso intestino chamado GLP-1. Esse hormônio faz com que gere uma função de saciedade no seu organismo e que ocorra um esvazio gástrico lentamente. Faz com que quando esse alimento caia no seu estômago, ele consiga ser absorvido de uma forma mais precisa. Isso é uma coisa muito difícil de ser regulada no processo de emagrecimento. Pessoas que querem emagrecer, que têm um percentual de gordura um pouco mais elevado e que esse funcionamento dos hormônios e do intestino não está regulado. Por quê? Uma pessoa que não tem esses sintomas regulados, que não tem esses hormônios regulados, fica ainda mais difícil do seu corpo entender esse processo e fazer com que o hormônio funcione. Ou seja, a pessoa ela fica cada vez mais propícia a ter esses hormônios reduzidos de fome e de saciedade. E utilizando a semaglutida, por exemplo, que é o Ozempic no caso, a pessoa teria esse mesmo efeito, um efeito que não está funcionando perfeitamente no organismo dela de forma natural, seria basicamente pegar esse medicamento e transformar em algo imitando o natural, o que faz ela passar a precisar de menos comida, por exemplo. Pensa assim, eu tô comendo algo que tá me engordando e eu não estou conseguindo sentir a saciedade desse alimento porque os meus hormônios não estão funcionando. Eu vou lá, eu injeto essa injeção no meu corpo e esses hormônios passam a imitar os hormônios que eram para estar funcionando no meu corpo e começa a gerar aí um pouco mais de saciedade. É como se eu tivesse comido em uma grande quantidade e mesmo que eu não tenha comido em grande quantidade, esse hormônio ele vai despertar como se você tivesse uma grande energia dentro do seu corpo e você realmente tivesse comida. É por isso que muitas pessoas e os efeitos colaterais desse medicamento incluem também a perda do apetite. Você fica mais nauseado e com essa prática acaba que você ingere menos calorias e consequentemente vem a perda de peso, porque se estamos ingerindo menos calorias do que estamos gastando, a perda de peso automaticamente ela vem. Sendo assim, vários profissionais, até profissionais leigos no assunto, começaram a associar esse medicamento a essa perda de peso e começaram a receitar esses medicamentos. E com esse alvoroço todo de um medicamento milagroso que faz com que você emagreça, a demanda de vendas foi crescendo muito mais, chegando a ser mais de R$1.000 nas dosagens, sendo o medicamento que mais rendeu dinheiro nas farmácias em 2011, com faturamento de mais de R$1 bilhão. Tem noção do quanto é isso? Aí é que tá, será que ele é seguro? Você, assim como eu, preza pela segurança da sua vida, como falando sobre emagrecimento, automaticamente já vem, será que esse método, será que esse medicamento realmente é seguro e não vai me dar problemas futuros? De qualquer forma, você precisa se atentar aos detalhes quando estamos falando sobre o processo de emagrecimento. Ele é um medicamento eficaz contra a diabetes? Não se tem nenhuma dúvida. Quando falamos sobre o processo de emagrecimento,
você precisa se atentar a alguns detalhes. Antes de eu falar quais são, gostando do conteúdo, já cogite em se inscrever no canal e acompanhar os conteúdos para que você emagreça de uma forma certa e definitiva. Primeiro, os estudos que perceberam que o Ozempic realmente fez um efeito considerável nas pessoas que o utilizaram foi por conta delas terem associado treino e dieta junto com essa medicação. Além disso, essas pessoas elas utilizaram esse medicamento por um longo período de tempo, mais de 1 ano e meio. Então, veja só, você já conseguiu perceber que para você poder emagrecer, você precisa automaticamente se habituar a criar uma nova rotina de hábitos alimentares mais saudável e incluir esse processo de alimentação no seu dia a dia. Por mais que você não queira, nesse momento, fazer alguma atividade física, porque é sim possível você manter hábitos alimentares e ter uma boa alimentação para que você emagreça, sem que necessariamente você faça algum exercício físico. Apesar que eu não indicaria, porque a gente sabe que exercício físico, qualquer exercício que você faça, é ótimo para a sua saúde, principalmente cardiovascular. Mas dá para emagrecer apenas com alimentação. Fora isso, você vai ter verba suficiente para que você consiga manter essas dosagens a longo prazo, a 1 ano, a 1 ano e meio, por exemplo? Ou ao invés disso, você pagaria uma consulta para um nutricionista para que ele consiga manter um plano para você de acordo com a sua rotina, suas particularidades e de acordo com suas metas de médio, curto e longo prazo. É exatamente isso que eu abordo em consultas com os meus pacientes. Você gastaria muito menos, certo? Mesmo que você sofra de algum transtorno alimentar, na consulta a gente precisa de uma equipe multidisciplinar um pouco mais avançada, de um psicólogo, precisa de um médico ali acompanhando todo o seu caso. Mesmo assim, você juntando nutricionista, médico e psicólogo, não daria um valor muito mais barato do que se você pagasse uma dose de Ozempic, por exemplo? Ainda nem chegaria no valor dele, né? Mas como estamos falando sobre tomar esse medicamento e o uso a longo prazo, o que será que aconteceria se você parasse o medicamento, não usasse esse medicamento a longo prazo, ou se você até usasse por um curto período de tempo? É aí que entra os efeitos colaterais. Quando você para de usar esse medicamento, você não estimulou seu organismo a produzir esses hormônios que fará com que te dê fome, te dê saciedade, você acaba cortando automaticamente esses resultados que você tinha desse medicamento, que era exatamente isso que ele estava fazendo com o seu corpo, né? Vai vir a ter uma fome muito repentina. Principalmente se você ainda está comendo coisas que você comia antes que estavam fazendo com que você engordasse. Porque o remédio, por conta dos enjoos, ele te deixa um pouco mais seletiva, te deixa com um paladar mais aguçado para que você busque alimentos mais palatáveis. O que seria alimentos mais palatáveis? Alimentos mais gordurosos, com um pouco mais de açúcar, com um pouco mais de sódio, aqueles alimentos mais processados. Se você passa a continuar comendo essas comidas que você comia antes, você vai voltar a ganhar e estar no mesmo estado que você estava antes de usar esse medicamento. Ou seja, você vai passar a ingerir as calorias que você ingeria antes e vai voltar a ganhar tudo novamente. Ou até você pode acabar ganhando até mais peso do que você estava antes. Ou até mais, você acaba não tratando o problema que estava fazendo com que você engordasse, a sua compulsão, a sua ansiedade, os seus problemas familiares, seus problemas de relacionamento, seu problema ambiental, pessoas que estavam com você, que pensavam em comida o tempo todo, que viviam para estar ali fazendo aquelas refeições, um ambiente totalmente obesogênico que fizesse com que você saísse um pouco mais da linha no seu processo de emagrecimento. Comer coisas calóricas com frequência, um sedentarismo, hábitos ruins em comprar coisas no mercado, levar para casa, tendo aí no seu dia a dia, fazendo com que você não consiga seguir hábitos alimentares bons e um plano e um projeto alimentar pro seu emagrecimento. É batata para você voltar a ganhar todo esse peso perdido, não é? Então veja, apesar dele ser um medicamento que pode fazer com que você venha a emagrecer por conta desses fatores que é desempenhado ao você injetar ele, não é um passo de mágicas que vai fazer com que você emagreça do nada. Se você, junto com o seu médico ou com o nutricionista, chegou a uma conclusão de que você deve usar ele para evitar
uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ótimo. Desde que você comece a fazer esse acompanhamento com esse nutricionista para que você module esse hábito alimentar que você não tinha antes e que você agora precisa passar a ter. Veja, tudo é questão de hábitos alimentares, independente do processo e independente do caminho que você deseja trilhar. Tudo em volta disso. Para você manter um emagrecimento a longo prazo, você precisa se basear nisso. Agora, já você que pensa em perder alguns quilos, não faz sentido você querer fazer o uso dele, já que você pode perder massa muscular junto no processo. Mais indicado, nesse caso, seria você, junto com um acompanhamento nutricional, aderir a uma reeducação alimentar, passar com o nutricionista para que ele elabore um plano, um projeto para você, com que você consiga perder aí esse peso a curto prazo de uma forma mais rápida, sem perder a sua massa muscular. Porque perda de massa muscular é um risco muito grande para a saúde. Então pense assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Você quer emagrecer para manter esse peso perdido a longo prazo? Eu sugiro que você comece a me acompanhar por aqui. Ou até agende o seu acompanhamento se realmente você achar que é o seu caso. Mas coloca na balança, realmente isso aqui é uma estratégia com que se eu seguir, eu não vou ter todos esses efeitos colaterais, eu já vou estar ajustando tudo isso ao meu favor? Se você conhece alguém que não entendia ou que estava cogitando a utilizar esse medicamento para o seu emagrecimento, para poder emagrecer de uma forma mais rápida, encaminhe esse vídeo para ela.